Beleza, estamos gravando. Vamos começar a nossa aula. A aula de hoje, a gente começa com segunda lei, esse vermelho está feio. A gente começa com segunda lei de Newton. Deixa eu ver quem chegou aqui. Ana Paula. Ana Paula, boa noite. Segunda lei de Newton para rotações. Segunda lei de Newton para rotações. A gente viu várias vezes a segunda lei de Newton para a translação e ela é dada pela fórmula de força. Essa força é força total, tá? Geralmente a gente não escreve isso, é a força resultante sobre o objeto, ou sobre o corpo rígido, se for. É a força total sobre o objeto, isso é igual... Professor, acho que você esqueceu de apresentar a tela. Ah, desculpa. É verdade. Valeu. Agora sim. Segunda lei de Newton para rotações. Agora acho que a tela está aparecendo. Como eu havia dito, a gente já viu várias vezes a segunda lei de Newton para translação. Isso aqui é para translação. Em que a força total é igual à variação, a taxa de variação do momento linear do objeto. Taxa de variação temporal do momento linear. O momento linear é massa vezes velocidade. Tá bom? No caso de um corpo rígido, essa velocidade é a velocidade do centro de massa. Tá bom? É isso que aparece aqui. Para o caso particular da massa ser constante, essa massa é a massa total do objeto. Para o caso particular da massa ser constante, então, se m for constante, temos que... Dois pontos. Nós temos que a derivada da massa como função do tempo é zero. Então, vejam que essa derivada é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se a massa for constante, a derivada dela é zero, e nós temos apenas massa vezes dv dt. dv dt é aceleração, e aí a gente retoma a equação famosa de força igual a massa vezes aceleração. Tá? Como eu já falei várias vezes aqui no curso, isso só é válido se a massa for constante. Inclusive, nesse curso, a gente resolveu o problema do foguete. No problema do foguete, a massa não é constante e a força não pode ser apenas ma. A força é ma mais um termo de empuxo, que depende de dm dt, como a gente viu. Tá bom? Mas não vai ser o caso do que a gente vai fazer aqui. Então, essa pequena revisão foi só para mostrar de como que a gente sai de F igual a dp dt e a gente chega em F igual a ma para o caso particular de m constante. Tá bom? Vamos fazer outra coisa agora. No lugar de translação, a gente vai considerar que o objeto gire em torno de um certo eixo. Tá bom? E a gente viu que o momento angular, que a gente denota por L, isso aqui é igual a R vetor momento linear. Tá? Onde o momento linear, a gente já viu, é massa vezes velocidade.
Eu vou reescrever esse P como MV do jeito que está aqui. Como a massa é um escalar, a gente pode reescrever isso aqui como sendo M, isso aqui. Derivando os dois lados com relação ao tempo, então nós temos dl dt. A rigor, eu faria 3 derivadas aqui. dm, r vetor v, mais m, dr, dt, vetor v, mais m, r, vetor dv, dt. Então, vejam que nós temos derivada do primeiro, vezes o segundo, derivada do segundo vezes o primeiro, enfim, eu fiz todas as possibilidades aqui. Só que nós estamos considerando a massa constante, então esse termo inteiro é zero, porque dm dt é zero. E agora nós vamos investigar o que acontece com esse termo. Vejam que dr dt é v. Então, como dr dt é igual a velocidade, este termo fica m v vetor v. Só que um vetor, produto vetorial, ele mesmo, isso é zero. Tá? Isso é fácil de enxergar, porque o módulo de v vetor v é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Só que um vetor, ele mesmo, vetorial ele mesmo, tem seno, tem o ângulo igual a zero. E seno de zero é igual a zero. Tá bom? Então, isso aqui é zero. Um vetor vetorial, ele mesmo, é sempre zero. Não importa que vetor seja esse. Não é porque é velocidade, não. É qualquer vetor, a vetor ele mesmo, produto vetorial com ele mesmo, é sempre zero. E aí, sendo a massa constante e este termo sendo zero para qualquer vetor que seja, nesse caso a velocidade, nós temos que dl dt se reduz ao último termo, que é mr vetor dv dt. Só que dv dt é igual a aceleração, como a gente já viu. Eu acho que escrevi aqui em cima. Dv dt é igual a aceleração, como a gente viu. Então, nós temos aceleração. Como a massa é constante, a gente pode colocar ela próximo da aceleração, só para a gente... Aqui. Massa vezes aceleração, como a gente viu, pode ser escrito como força, porque a gente tem a massa constante. Então, nós temos, finalmente, que dl dt é igual a r vetor f. Só que r vetor f, a gente viu que isso aqui é igual a torque. Então, a gente termina essa conta mostrando para vocês que a segunda lei de Newton para rotações, isso aqui é a segunda lei para rotações. A segunda lei para rotações ela é muito parecida com a segunda lei para translação, porque nós temos a derivada, no caso da translação, a derivada da força, derivada do momento linear é igual a força, aqui a derivada do momento angular é igual ao torque. Então, retomando aquela nossa tabela de translação, retomando a nossa tabela de rotação com translação, rotação com translação, nós temos que a força na translação está para o torque na rotação. Nós temos que o momento angular na rotação está para o momento linear na translação.
e, por isso, a segunda lei de Newton na rotação é equivalente à segunda lei de Newton na translação. Tá joia? Separei um exemplo aqui de aplicação dessas coisas. É um exemplo do pinguim. Eu gosto muito de pinguim. Eu acho eles bonitinhos. Então, nós temos aqui o enunciado e nós temos a imagem associada ao enunciado. Esse é o exemplo 11.5. E vamos ver o que se pede. Eu vou aumentar um pouco a imagem. Acho que assim tá bom. Na figura 11.14, que é essa aqui, um pinguim de massa M, cai sem velocidade inicial. Vamos colocar aqui, ó, que V0 igual a 0. Do ponto A. Então, ele cai daqui. Ele cai a partir daqui, com velocidade inicial 0. A uma distância horizontal D da origem O, de um sistema de coordenadas x, y, z. Então, essa é a distância D, essa é a origem. O sentido positivo do eixo Z é para fora do papel. Tá. Então, x, y... É isso mesmo. Para a gente saber o sentido positivo, a gente usa a regra da mão direita. A gente coloca o indicador, ou os 4 dedos, no eixo X. A gente fecha a mão direita no sentido de Y. Então, a gente fecha a mão direita nesse sentido. Vocês vão ver que o dedão de vocês aponta para fora da tela. O dedão é o eixo Z. Por isso que ele fala aqui que o sentido positivo do eixo Z é para fora do papel. Tá bom? Qual é o momento angular L do pinguim durante a queda em relação ao ponto O? Vamos lá, vamos escrever qual é o momento angular L do pinguim. Momento angular é R vetor P. Como vocês podem ver, à medida que o pinguim cai, eu vou colocar de vermelhinho. Então, o pinguim sai daqui, ora ele está aqui, ora ele está aqui, e nesse momento ele está aqui. Mas o pinguim passou por todos os pontos e vai passar por todos os pontos ao longo dessa trajetória de queda. Veja que quando o pinguim estava aqui, o seu vetor R era esse aqui. Quando ele estava aqui, o vetor R era esse, o vetor R era esse. Tenho certeza que vocês já entenderam. O último vetor R é esse que está pintado aí. Então, o vetor R muda ao longo da queda. Isso que está aqui. Isso que está aqui muda ao longo da queda. Tá bom? Vamos olhar agora o que acontece com o P. O vetor P, que eu vou fazer de verde, ele não muda. Então, P está aqui, P está aqui, P está aqui. Na verdade, eu quis dizer que o sentido e a direção do vetor P não mudam. O vetor em si muda porque a velocidade muda, tá? Vamos escrever P aqui. P é mv. Tá? Apesar do sentido e direção do vetor V não mudarem, o módulo de V muda porque ele está sendo acelerado, né? Ele é puxado pela gravidade. Então, tudo bem. Mas o sentido e a direção não mudam. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, nesse ponto, P está aqui. Nesse ponto, P está aqui. Nesse ponto, P vai aumentar porque V aumenta. Então, eu não vou... Aí. Então, esses são os sentidos e as direções. Então, P está aqui.
Quando a gente for fazer esse produto aqui, o módulo de L é R, P, seno do ângulo entre eles. Então, o seno aqui, eu vou tirar P daqui. O seno aqui está aqui. Né? Porque o R está aqui, o P está aqui, então o seno aqui é 90. Beleza. Se a gente prolongar o R aqui, não é mais 90, diminuiu. Se a gente prolongar o R aqui, ó, diminuiu mais ainda. Se a gente prolongar o R, mais ainda. Então, vocês estão vendo que o ângulo φ, ele é função do tempo. Então, esse φ que aparece aqui é função de t. Não é tão óbvio a gente fazer essa conta com φ sendo função do tempo. Então, eu tenho uma outra proposta. A gente não vai fazer esse problema calculando o seno de φ como uma vez que φ é função do tempo. Eu vou manter essa imagem aqui, e vou repetir essa imagem aqui. Porque eu vou propor uma outra abordagem mais simples, que é a seguinte. A fórmula continua sendo R, P, seno φ. Minha proposta é a seguinte. Eu vou colocar o R junto do seno de φ, só para vocês enxergarem o que isso significa. Minha proposta é que a gente analise o que é R seno φ. Então, vamos lá. Vamos pegar um prolongamento do R. O prolongamento do R está aqui. Vou pegar a seta. Prolongamento do R. Isso serve para qualquer instante, tá? O que eu vou fazer aqui serve para qualquer instante. O ângulo φ está aqui. Né? Porque o R é isso aqui. E o P é isso aqui. Então, o ângulo φ é isso aqui. Só que esse ângulo φ é este mesmo ângulo aqui, né? Opostos pelo vértice. E vejam que isso daqui, eu vou pintar, isso é um triângulo retângulo. Isso é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o R, e vejam que nós temos D como cateto oposto a φ. D é dado, imagina. D é dado. Quando se refere à letra da imagem, então, a uma distância horizontal D, significa que isso é conhecido. A massa M também é conhecida, só, né? Nós temos M e D, são as duas coisas conhecidas. Algumas coisas são implicitamente conhecidas, como o valor da gravidade, por exemplo. Bom, então, vejam que isso aqui é um triângulo retângulo e D é o cateto oposto, tá? Desse triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo φ. Tá? Ele é o cateto adjacente a esse ângulo, mas esse ângulo não nos interessa. Então, ele é o cateto oposto ao ângulo que nos interessa, que é o φ. A gente sabe que o seno de φ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, qual é a minha sugestão? Minha sugestão é que a gente use D no lugar de R seno θ, ou seno φ. E aí, esta equação vai ficar L, que é igual a P, no lugar de R seno φ, a gente põe D. Vamos continuar. Só que P é MV, então MVD. Então, a gente precisa da velocidade do pinguim em cada instante de tempo, que a gente não tem. Mas como o pinguim está sujeito apenas à aceleração gravitacional, a gente sabe que V igual a V0 mais GT, das equações do movimento uniformemente variado. E no problema fala que a velocidade inicial é zero. O pinguim cai sem velocidade inicial. Então, a gente conclui que isso aqui é zero, e aí V igual a apenas GT. Então, dessas duas equações, nós temos que L é igual a M
dgt. Ou seja, tudo é conhecido, a massa do pinguim é conhecida, D é conhecido e G é implicitamente conhecido, é a gravidade do planeta. E aí o momento angular, que é o que se pede, né? O momento angular do pinguim, a gente descobre que ele é função do tempo. E é isso, essa é a resposta da letra A, né? A letra A, que o momento angular é mdgt. Ponto. Tá bom? A gente sabia que era a função de t, porque eu mostrei para vocês que φ é função de t. Só que é mais complicado a gente mexer com o ângulo como função do tempo. Então, a gente evitou abordar esse problema. Agora, a gente vai fazer a letra B desse problema. Qual é o torque tal em relação ao ponto O a que é submetido o pinguim devido à força gravitacional? Então, nós temos torque. É igual a R vetor força. R é a distância do centro de giro até o ponto de aplicação da força. A força está sendo aplicada no pinguim. Então, R é esse aqui mesmo. E a força está sendo aplicada no pinguim, isso aqui é mg. Então, nós temos que calcular o torque. Então, mais uma vez, isso aqui não é óbvio, porque a gente precisa de RF do seno do ângulo entre R e F. Mais uma vez, este ângulo muda ao longo da queda. Então, não vou abordar esse problema como sendo função de um ângulo que, por sua vez, é função do tempo. Minha sugestão é que a gente use a equação que a gente acabou de desenvolver, que o torque é igual a dL dt. A gente quer o torque, tá? A letra B é o torque. Aqui, ó. Qual o torque? Então, a gente descobriu, agora há pouco, que o torque é derivada do momento angular em relação ao tempo. E a gente tem um momento angular em relação ao tempo. Então, vamos calcular o torque como sendo dL dt. E aí, derivada disso aqui como função de t é simplesmente m e g. Então, a resposta da letra B é surpreendentemente fácil. Ela é simplesmente mdg. Tá bom? É isso aí. Tá bom, esse foi o exemplo 11.5. Vamos fazer agora o momento angular de um sistema de partículas. Tá bom? A gente abordou o problema de momento angular de uma única partícula. Vejam que o pinguim aqui ele é encarado como uma partícula de massa m. Essa massa que está aqui é a massa de uma partícula, que é a massa só do pinguim. Tá? Agora a gente vai fazer o momento angular de um sistema de partículas. Então, vamos considerar um corpo rígido formado por várias partículas. Tá? Cada partícula tem uma certa massa, tem uma certa posição em relação a um centro de giro. Então, essa daqui... Vamos fazer maior? Vamos fazer isso aqui tudo maior. Vamos fazer maior, porque então as partículas estão posicionadas aqui e cada partícula dessa tem uma posição RI em relação ao centro de giro. Essa partícula é a partícula I. Tá? Então, essa aqui é a partícula 1, partícula 2, 3, N. Essa aqui é uma partícula qualquer I. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o momento angular da partícula I? Vai ser
RI vetor TI. Tá bom? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o momento angular total do sistema? Qual que é o momento angular L total? Vai ser igual à soma dos momentos angulares de todas as partículas que compõem o sistema. Uma forma mais compacta é usar o somatório, a notação do somatório, isso aqui de 1 a N, é isso aqui. Se a gente deriva os dois lados em relação ao tempo, nós temos que a derivada do momento angular total, isso vai ser igual à soma das derivadas dos momentos angulares das partículas individuais. Só que a derivada do momento angular de cada partícula, isso aqui é igual ao torque sobre cada partícula. Tá? A derivada sobre cada uma, de cada momento angular de cada uma, é o torque individual de cada uma. Então, a gente vai escrever aqui do lado direito que isso aqui é igual à soma dos torques sobre todas as partículas. Só que a soma dos torques sobre todas as partículas, isso aqui é igual ao torque total sobre o sistema. Então, a gente chega numa relação de que a derivada do momento angular total do sistema é igual ao torque total sobre o sistema. Então, a gente pode escrever que a equação, a segunda lei de Newton, o formato da equação da segunda lei de Newton para um sistema de partículas é idêntico ao formato da segunda lei de Newton para uma partícula única. Tá bom? Note que o momento angular, o módulo, pelo menos, o módulo do momento angular do sistema de partículas continua sendo momento de inércia vezes velocidade angular do sistema de partículas. Tá bom? Com isso, a gente consegue enunciar a conservação do momento angular. A gente consegue enunciar a conservação do momento angular de um sistema de partículas. Vejam, se o torque total sobre um sistema de partículas é zero, então não tem torque externo sem... Na verdade, torque externo total é nulo, é mais preciso. Torque, eu dizer que não tem torque externo não é tão preciso, porque pode ter torque, vários, e eles se anularem. Então, torque externo total nulo. Isso aqui significa, se o torque externo total for nulo, nós temos que dL dt é zero. Então, nós temos, isso aqui implica que dL dt é zero. dL dt ser zero implica necessariamente que L é constante. Vejam que a derivada da constante, L é constante. Se L é constante, significa que o momento angular do sistema inicial tem que ser igual ao momento angular do sistema final. Tá? Só que a gente sabe que o momento angular é momento de inércia vezes velocidade angular. Então, a gente precisa garantir que o momento de inércia inicial vezes a velocidade angular inicial, que é o lado esquerdo dessa equação, isso aqui tem que ser igual ao momento de inércia final vezes momento angular final.
Muito bem, isso aqui é um resumo da lei de conservação do momento angular. Então, isso aqui é a conservação do momento angular. É isso. Se o torque total, então, se o torque externo total for nulo, isso aqui implica que I ômega inicial é igual a I ômega final. Vamos fazer um exemplo de aplicação dessa equação, desse resultado que a gente acabou de... Você pode botar só o tiquinho que eu vou copiar e eu... Tá bom aqui ou volta mais? Só isso. Tá bom. Tá bom, obrigada. Pode passar, obrigada. Vamos lá, então. O exemplo é o exemplo 11.8. Ué, 11.7? Eu anotei 11.8. Ah, não, 11.7, está certo. Isso aqui vai precisar de uma folha inteira. Ele é grande. Então, a figura 11.21a mostra um estudante, a 21a é isso aqui, novamente sentado. Ele fala novamente sentado porque já teve exemplo anterior de estudante sentado. Tá? Então, um estudante sentado em um banco que pode girar livremente em torno de um eixo vertical. Então, essa cadeira é uma cadeira giratória, esse estudante pode girar. O estudante inicialmente em repouso, então, inicialmente ele não gira. Inicialmente em repouso. Está segurando uma roda de bicicleta cuja borda está carregada de chumbo e cujo momento de inércia, IR, em relação ao eixo central, é esse valor aqui. Ele fala que está carregada de chumbo, é só para justificar um momento de inércia grande. Tá? A roda está girando com uma velocidade angular ômega-r de 3,9 revoluções por segundo. Então, como vocês podem ver, essa roda gira na mão do estudante, tá? Ela gira desse jeito aqui, está aqui, esse desenho aqui, e é dada a velocidade angular dessa roda. Vista de cima, a rotação é no sentido anti-horário, tal como está aqui. O eixo da roda é vertical e o seu momento angular, LR, aponta verticalmente para cima. Isso vocês conseguem ver pela regra da mão direita. O estudante inverte a roda, agora, na figura B, de forma que, vista de cima, ela passa a girar no sentido horário. Então, pelo fato de ele ter posto ela de cabeça para baixo, a roda agora gira no sentido contrário. Seu momento angular agora é menos LR. Tá? Então, o módulo se mantém, mas o sentido é o contrário. O sentido aqui está para cima e aqui está para baixo. A inversão faz com que o estudante, o banco e o centro da roda girem juntos. Então, todo esse composto gira junto para cá, tal como está mostrada essa seta aqui. Gira junto como um corpo rígido composto em torno do eixo de rotação do banco, com momento de inércia IC, que ele se refere a um momento de inércia do conjunto composto. O fato de a roda ainda tem, esqueci, tem mais coisa aqui.
O fato de a roda também estar girando em torno do seu eixo não afeta a distribuição de massa desse corpo composto. Então, vejam, a roda, não importa se a roda esteja girando, não importa se a roda esteja girando assim ou assado, deixa eu tirar isso aqui. Não importa se a roda está girando assim ou assim, tá? O que importa é a sua distribuição de matéria em relação ao eixo central. E a distribuição de matéria é a mesma roda, ela só está de cabeça para baixo. É disso que esse texto final trata. Vejam, o fato de a roda também estar girando em torno do seu eixo não afeta a distribuição de massa desse corpo composto. Assim, IC, que é o momento de inércia do corpo composto, possui o mesmo valor independentemente de a roda estar girando ou não. Com que velocidade angular, ômega-c, e em que sentido o corpo composto gira após a inversão da roda. Tá bom? Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer esse problema, que é o tempo que eu preciso ir no banheiro, e vou dar uma dica para vocês. Esse sistema está livre da ação de torques externos. A gente desconsidera atrito, não tem atrito em nenhum dos eixos, então não tem torque externo, tá? Se não tem torque externo, a gente pode dizer que o momento de inércia inicial, velocidade angular inicial, é igual ao momento de inércia final, velocidade angular final. Tá bom? Levem em consideração que a velocidade angular inicial é 0. A velocidade angular final é o que a gente quer descobrir. A velocidade angular final é a velocidade angular do sistema composto. É o que a gente quer descobrir. Tá bom? Então, vamos ver se vocês conseguem desenrolar isso aqui e daqui a 5 minutos eu faço esse problema para vocês. Eu só vou bloquear aqui minha imagem e meu som e já volto, tá bom?
Estou de volta. Imagino que vocês tenham feito. Tentaram, pelo menos? Ah, tirei enunciado. Quer mais 5 minutos? Toma aí, ó. Foi mal. Enunciado aqui, ó. Se quiser, eu deixo. Eu só vou bloquear meu. Vou bloquear só meu som e meu vídeo aqui para vocês olharem o enunciado. Vamos fazer junto, galera? Vocês conseguiram avançar alguma coisa? Eu não, professor. Se quiser resolver, vai resolver. Vamos. Ana Paula falou que bem pouco. Bem pouco? Quase nada. Tá. Vamos fazer juntos aqui. Muito bem. Então, nós temos um momento angular total, inicial, que é dado por isso aqui, e um momento angular total, final, que é dado por isso aqui. Por esse conjunto, né? Tem uma pessoa que gira, tem uma roda que gira, enfim. Vamos para o inicial, que é mais fácil. O momento angular total inicial é só da roda, que aqui no livro ele chama de LR. Tá? Então, esse momento angular só da roda, que é LR, acho que em algum momento, em algum lugar, ele fala aqui, ó, LR, ele aponta para cima. Então, a gente vai escrever que o momento angular total inicial é LR e aponta para cima. Vamos tomar para cima como positivo. O momento angular final, ele é composto de dois momentos angulares. Tem do corpo inteiro composto, que como gira no sentido horário, se vocês... É horário ou anti-horário? Anti-horário. Como gira no sentido anti-horário, se vocês fizerem a regra da mão direita, né, fechar a mão assim, como um arco, vocês vão ver que o dedão aponta para cima. Esse é o sentido do momento angular do sistema composto. A gente vai chamar isso de LC. Mais o momento angular da roda, que dessa vez está para baixo. Então, esse momento angular é menos LR. Tá? Estão vendo que como a roda gira agora no outro sentido, né, no sentido horário, ela aponta para baixo, então a gente vai colocar menos LR. Então, o total inicial é só da roda, que está para cima. O total final vai ser do corpo total composto, que é para cima, mais o da roda isolada, que está para baixo. Tá bom? Então, com isso, a gente descobre que o momento total do corpo composto é 2LR.
Vamos ver agora as variáveis do problema. Por quê? LC é momento de inércia do corpo composto, velocidade angular do corpo composto. Tá? LC. LR é o momento angular da roda, velocidade angular da roda. E eu acho que isso tudo é dado aqui no problema. Veja. IC está aqui, que é 6,8 quilogramas, então eu vou pintar o que a gente tem. Então, IC a gente tem, ômega C é o que a gente quer. O que a gente quer, eu vou circular de vermelho. IR a gente tem, ó, IR em relação ao eixo central é 1,2, então a gente tem IR. E ômega R a gente também tem, que é 3,9. 3,9. Então, o que a gente não sabe, é ômega C, que é igual a 2 IR, ômega R dividido por IC. Tá bom? Se vocês quiserem, eu faço essa conta até na calculadora. Aqui. Então, IR é 1,2, ômega R é 3,9 e IC é 6,8. Então, nós temos 2 vezes IR, que é 1,2, vezes ômega R, que é 3,9 revoluções por segundo, dividido por IC. IC é 6,8. Isso dá 1,37 revoluções por minuto. Por segundo. Porque a unidade vai ser a mesma unidade de ômega R. Tá? A unidade vai ser a mesma de ômega R, porque a unidade de IR cancela com a unidade de IC. Tá? Então, esses dois se cancelam as unidades, mutuamente a unidade é igual a ômega R. Então, 1,37 revoluções por segundo, e é isso o problema. Esse foi o exemplo 11.7, eu tenho outro exemplo, o exemplo 11.8. Que é esse aqui. Exemplo 11.8. Na figura, essa aqui, 11.22, uma barata de massa M, eis a baratinha, está sobre um disco de massa 6M e raio R. Então, a massa da barata é 6M. Não, a massa do disco é 6M. Então, tá. Massa do disco é 6M. E o raio é R. O disco gira como um carrossel em torno do eixo central, com velocidade angular de 1,5 radiano por segundo. A barata está inicialmente a uma distância R minúsculo. Então, a posição da barata é essa que está aqui. 0,8 R. Foi mal, galera. Era para eu ter desligado aqui as minhas notificações. Vou fazer isso aqui. Já volto aqui. Aí. Então, a posição 0,8 R maiúsculo é a posição inicial da barata. Aí a barata está inicialmente nessa posição e ela rasteja até a borda do disco. Então, a posição final da barata é igual a R.
qual é a sua velocidade angular ao chegar à borda do disco. Tá? Então, a posição inicial da barata é 0,8 r, a posição final da barata é r, que ela vai até a borda do disco, né? Aí. Acho que nós temos tudo. A massa da barata está aqui, o disco tem massa 6 vezes a massa da barata, nós temos a velocidade angular. O disco gira como um carrossel em torno do eixo central com a velocidade angular 1,5 radiano por segundo. Isso aí. Então, de novo, nós temos que o torque total é zero, a gente vai considerar que o disco gira sem atrito e que não existe nenhuma outra força externa atuando no sistema. Com isso, a gente pode dizer que o momento angular inicial do sistema é igual ao momento angular final do sistema. O momento angular inicial do sistema é igual ao momento de inércia do sistema vezes velocidade angular inicial. Isso tem que ser igual ao momento de inércia final, velocidade angular final. Por que o momento de inércia do sistema muda? O momento de inércia do disco não muda. O momento de inércia do disco, a gente tem que pegar numa tabela, o momento de inércia do disco é 1/2 massa do disco R2. Professor, esse momento de inércia vai ser sempre tabelado, que você tinha falado? É tabelado, o momento de inércia é sempre tabelado. O momento de inércia é de objetos, de corpos maciços, né? Disco, bola, cilindro, barra, esse tipo de coisa. Isso tudo é tabelado. Tá? Tá, beleza. Então, o momento de inércia do disco é tabelado, 1/2 de mR2. Só que o momento de inércia do sistema vai ser o momento de inércia do disco mais o momento de inércia da barata. Então, o momento de inércia do sistema inicial é igual ao momento de inércia do disco mais o momento de inércia da barata inicial, porque a barata muda de lugar. Então, o momento de inércia total do sistema é o momento de inércia do disco mais o momento de inércia inicial da barata. O momento de inércia de qualquer objeto, de qualquer partícula, o momento de inércia de uma partícula é mR2. Então, o momento de inércia da barata é a massa da barata vezes a posição da barata, 0,8 R ao quadrado. Tá? Esse é o inicial. O momento de inércia final do sistema continua sendo o disco, mais o momento de inércia da barata, só que agora é final. Só que a posição final da barata é isso aqui. Não é 0,8 mais. Então, nós vamos usar esses dois momentos de inércia do sistema, inicial e final, aqui. Inicial e final. A velocidade angular inicial a gente tem, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a velocidade angular inicial. O que a gente quer é a velocidade angular final, porque a velocidade angular da barata é igual à velocidade angular do disco. Então, isso aqui é a velocidade angular do sistema final. Então, é isso que a gente quer. Tá bom? Vamos para a próxima folha? Então, vamos lá. Então, nós temos, aplicando essa fórmula aqui, tá? Nós temos que o momento de inércia inicial é isso aqui, então é 1/2 de mR2 mais m, 0,8 ao quadrado é 0,64, R2. Isso daqui vezes ômega-i. Ômega-i é 1,5 radiano. Isso aqui vai ser igual a 1/2 mR2 mais mzinho R2. Cuidado que esse m é diferente desse. Isso aqui é do disco, isso aqui é da barata. Vezes ômega F. Então, ômega F vai ser igual a 1/2
R2 mais MR2 ômega F no numerador, 1 meio de 6MR2 mais 0,64 MR2. Isso aqui tudo. Pô, não é isso não. O ômega F, a gente... Ah, eu fiz uma maluquice aqui. Esse aqui era para passar para baixo. Foi mal. Minha Nossa Senhora. Vamos aproveitar pelo menos isso aqui. Que doideira isso aqui. Vamos aproveitar isso aqui para cima. Isso aqui é igual. Ah, eu estou resolvendo isso aqui. Então, vai ser isso aqui. Ômega I dividido por 1 meio de 6MR2 mais MR2. Dá para simplificar? Dá. Então, aqui em cima é 3MR2, então dá 3,64 MR2 ômega I. No denominador dá 3 mais 1, 4 MR2 só. Olha que bonitinho isso aqui. Corta isso com isso. Então, nós temos que ômega F eu vou fazer essa conta, 3,64 dividido por 4. Uai. Dividido por 4. Isso dá 0,91. Então, tá? Isso aqui de vermelho, que eu vou circular de vermelho, é 0,91. Então, 0,91 ômega I. Só que ômega I é 1,5 rádio. Então, a gente vai terminar essa conta. 1,365. É isso aí. Eu não anotei, geralmente eu não, a parte numérica eu não faço no caderno, mas deve ser isso aí. 1,365. Se eu não me engano, esse problema, não me engano não, está aqui, esse problema é do livro, tá? Depois vocês pegam o livro e confiram, provavelmente vai ter o resultado lá. Tá joia? Com isso, a gente termina esse assunto e eu gostaria de fazer, agora para terminar, um exemplo do livro que eu separei. Exemplo não, um problema do livro. Um problema do livro, que é o problema de número 8. Eu achei um problema interessante e resolvi separar ele. Ele não está resolvido no livro, não. Está aqui. E eu vou resolver junto com vocês, tá? Vamos lá. Problema 8. O livro classifica esse problema como sendo de dificuldade média. Vamos ver. Na figura 1132, uma bola maciça de latão de massa 0,28 gramas, então a massa da bola, vamos escrever 0,28 gramas, rola suavemente ao longo do trilho, quando é liberada a partir do repouso. Vamos colocar isso também, V0 igual a 0. O pescoço está doendo. A parte circular do trilho tem raio R maiúsculo igual a 14 centímetros. Então, isso aqui, ó, eu vou anotar aqui do lado, porque eu costumo riscar a figura. 14 centímetros. A massa da bolinha, 0,28 gramas. Ela partiu com velocidade inicial 0. E a bola tem raio R muito menor do que o raio da trajetória. Então, o raio da bola, isso que eu vou pintar aqui, que vocês mal vão enxergar, isso aqui é R, é muito menor do que o raio da bola, faz sentido, do que o raio da trajetória faz sentido. Vamos ver por que o livro está dando essa informação para a gente. Isso aqui, ó,
É muito menor do que isso aqui. Realmente é. Quanto vale H, que é isso aqui, se a bola está na iminência de perder contato com o trilho, quando chega ao ponto mais alto da parte curva do trilho? Então, a bola vai descer, vai fazer isso aqui e vai chegar aqui. Então, quando a bola chegar aqui, no problema diz que ela vai estar na iminência de perder contato com o trilho. Vamos, em momento oportuno, vamos ver o que isso significa. Então, essa é a trajetória da bola. E a gente tem que descobrir o valor de H. Esse problema ele é facilmente resolvido por conservação de energia. Nós temos aqui em cima, a bola tem apenas energia potencial gravitacional. À medida que ela desce, ela adquire energia cinética, porque a energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. Só que nós temos que ter cuidado, porque essa energia cinética ela é uma energia cinética dupla, ela é um agente duplo, ela é uma energia cinética composta pela translação e pela rotação. Aí, quando ela chega, a bola chega aqui na base, ela tem apenas energia cinética, não tem mais energia potencial. Só que ela continua, o problema é que é aqui em cima. Aí, parte dessa energia cinética é transformada de volta em potencial. Não toda, apenas parte. Então, nosso problema consiste em calcular a energia potencial gravitacional aqui em cima, mais energia cinética lá em cima, que a gente sabe que é zero, porque ela parte do repouso. Isso tem que ser igual à energia potencial gravitacional final. O final nós vamos considerar aqui. Aqui a gente não vai considerar como sendo final, porque o problema não quer aqui, o problema quer na parte mais alta do trilho. Aqui, ó, quando chega no ponto mais alto, a parte curva do trilho. Esse é o ponto final que a gente quer. Mais energia cinética lá em cima. Vamos lá, vamos desenvolver essas ideias. Vamos fazer uma coisa de cada vez. O mais fácil é o KI igual a zero. Então, isso aqui igual a zero, porque o objeto parte do repouso. O I também não é difícil. A energia potencial inicial é fácil, porque nós temos a massa da bola e nós temos a altura. Quer dizer, não temos a altura, a gente quer descobrir, mas a fórmula é fácil, que é mgh. Então, nós temos toda a parte inicial energética pronta. Só não está pronta porque a gente quer H, mas assim, a gente já pensou a respeito. Vamos agora calcular o F e KF. O F é a energia potencial gravitacional no ponto mais alto da trajetória. Como vocês podem ver, no ponto mais alto da trajetória, eu vou fazer um zoom aqui, eu vou fazer um zoom só disso aqui. Então, nós temos a curvatura de cima, nós temos a bola. A curvatura de cima eu vou fazer de outra cor, vamos fazer o trilho de preto. Vamos fazer o trilho... Não, vamos fazer o trilho... Vamos fazer um arco assim, é o trilho que tem raio R. Raio R. E a bolinha, vamos fazer de azul, ela está aqui no ponto mais alto da trajetória e ela tem raio R minúsculo. Vejam só. Eu poderia ter feito essa trajetória poderia ter continuado ela. Poderia. Então, vamos continuar essa trajetória. Aí fica até mais fácil da gente enxergar. Vejam que o que importa de altura, tá? Isso aqui, minha conversa fiada é para calcular o F. O F é mg vezes a altura. M a gente tem, G a gente tem, o que importa é a altura final, tá? Eu quero
Eu quero a altura aqui nesse ponto mais alto. A altura final, como a bola é maciça, a gente toma a posição do centro de massa da bola. Então, a altura final é isso aqui, ó. A altura final é dada por isso aqui. Tá? Como vocês podem ver, a altura final ela é composta de R mais isso aqui. Isso aqui é Rzão menos Rzinho. Vocês concordam? Ó, teve gente que chegou agora, hein? Deixa eu olhar quem foi que chegou. Fui eu, professor. O computador descarregou, aí desligou. Ah, Aí eu voltei. pensei que alguém chegou atrasado. Tá? Então, vocês conseguem entender que esse pedaço aqui é Rzão, que é isso tudo, menos Rzinho, que é isso aqui. Tá? Então, a altura, o F, isso aqui é mg, R menos Rzinho, vamos fazer um parênteses só. mg, R menos Rzinho, que é isso até aqui. Isso aqui vocês conseguiram entender, né? Mais Rzão, que é o que está aqui embaixo. Tá joia? Só que o enunciado fala que Rzinho é muito menor do que Rzão. O que nós temos aqui é 2R menos Rzinho. Como Rzinho é muito menor, a gente vai aproximar o F por mg2R. Tá? A gente vai assumir que 2R menos Rzinho é praticamente igual a 2R. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou, por favor, me alerte. Então, aqui nós temos o F. Agora falta KF. KF é energia cinética, como eu falei para vocês, energia cinética composta por duas contribuições, translação e rotação. A translação a gente já está acostumado, que é um meio de mv2, mais a rotação, que é um meio de I ômega 2. Tá? Então, KF vai ser um meio de mv2 mais um meio... eu preciso do momento de inércia da bola, isso é tabelado, que é 2/5 de M R2. Tá? Esse raio é o raio da bola, não é o raio da trajetória, não, da bola. E esse ômega é V sobre R, só que isso aqui é quadrado. Tá bom? Então, vamos organizar essa energia cinética aqui, que é um meio de mv2 mais 1/5 de M. Esse R2 corta com esse R2, e aqui fica só V2. Eu acho que isso está certo. Deixa eu só conferir um meio, cortou 1/5 e esse R2 com esse R2, é isso mesmo. Então, aqui nós temos 5 mais 2, 7 décimos mv2. Eu acho. Essa é energia cinética. Vamos juntar tudo agora. Então, nós temos energia cinética inicial, potencial inicial. Cinética inicial, potencial inicial. Potencial final, cinética final. Vamos juntar isso tudo. O I mais KI igual a UF mais KF. O I é mgh mais 0. O F é 2mgr. E KF é 7 décimos de mv quadrado. Muito bem. Estamos quase lá. Não precisamos da massa. Então, a gente tem que H é igual a 2R mais 7 décimos
V2 sobre G. É isso? Deixa eu ver se dimensionalmente isso está correto, porque velocidade é metro por segundo, como está quadrado, então tem que ser M2S2. Gravidade é massa metro por segundo quadrado. Corta, está certo. Tá, beleza, dimensionalmente isso aqui faz sentido. Nós só temos um problema para calcular H. O R é dado? R não é dado. R é dado, 14 centímetros. Então, a gente tem R, a gente tem isso aqui, nós temos a gravidade 9,8, só não temos V2. Nós não temos V2, que é a velocidade da bola quando ela chega aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória. Só que nós temos uma informação. Eu vou limpar isso aqui tudo. Nós temos a informação. A informação é que a bola está na iminência de perder contato com o trilho quando chega lá em cima. Vamos ver o que isso significa. Quando a bola chega lá em cima, no ponto mais alto da trajetória, isso aqui é o centro da trajetória, ela faz isso aqui, né? No centro da trajetória, essa bola ela está sujeita a duas forças. Ela está sujeita à força gravitacional, mg, e ela está sujeita à força normal que empurra ela para baixo, que ela tem a força de contato ali. Tá? Eu espero que isso fique claro. Ela tem a força gravitacional que puxa para baixo e tem a força de contato, a força normal. Só que aqui fala que a bola está na iminência de perder contato com o trilho. A força normal, ela só surge quando tem contato. Então, na iminência de perder contato, significa que a normal é aproximadamente igual a zero. Isso aqui é iminência de perda de contato. Iminência de perda de contato significa normal igual a zero. Então, no ponto mais alto da trajetória, a única força que atua sobre a partícula é a força gravitacional. Só que, percebam que essa bola ela faz um movimento circular. Significa que, ao longo de toda a trajetória, existe uma força centrípeta atuando sobre ela. E aqui no ponto mais alto, a força centrípeta ela é o peso, porque é a única força que existe. Então, vamos organizar essa ideia que a força centrípeta é igual ao peso no ponto mais alto da trajetória, tá? Isso não vale ao longo de toda a trajetória. Isso não vale aqui, não vale aqui, não vale em nenhum outro lugar. Só no ponto mais alto, porque foi dito no problema que há a iminência de perda de contato, senão eu teria que somar a normal aqui. Tá bom? Só que a normal é zero. Só que a gente sabe que a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Olha que bonitinho. Com isso, a gente descobre que G é igual, que corta, é igual a V quadrado sobre R. Ou a gente pode trocar isso aqui. A gente pode dizer que R é V quadrado sobre G, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, com base nessa informação de perda iminente de contato, nós descobrimos quem é V quadrado sobre G. V quadrado sobre G é R. E aí a gente descobre que H, que é igual a 2R mais 7 sobre 10, V quadrado sobre G é R. E aí, isso aqui vai ficar 27 sobre 10 R. Então, H é 2,7 R. Pronto. E R, como R é 14, então a gente só precisa fazer 14 vezes 2,7, que é 37,8. Então, H é 37,8 centímetros, deve ser centímetros.
É isso aí. Tá bom? Com isso, eu encerro a aula de hoje e a partir da próxima quarta, que aí eu espero estar ao vivo em Ouro Preto, eu já falei isso umas 2 vezes, eu acho que agora eu vou cumprir minha palavra. Na quarta-feira a gente conversa sobre o final da disciplina, os próximos passos, última prova, exame, esse tipo de coisa. Tá bom? Tá bom. Eu já ia te perguntar como é O quê? que. Eu já ia até te perguntar, mas como você vai falar na outra aula sobre exame especial, né? Que eu vou ficar de exame especial. Eu já ia até te perguntar como é que funciona, mas você vai explicar, né? Vou explicar. Exame especial não tem muito mistério. Tem o exame especial total e o parcial. Você perdeu alguma prova ou você acha que vai ficar de total? Não, eu não perdi, mas é porque eu fui muito, muito mal na segunda prova, aí não tem chance de eu recuperar com a terceira, entendeu? Aí eu vou ter que fazer a final. Nem tirando 10 na última? Nem tirando 10, pessoal. Ah, Realmente, eu fui bem mal na segunda, mas acontece, né? Fazer o quê? tá. Aí, isso tudo a gente conversa na última aula. O exame especial, ele tem que ser aplicado na semana do exame especial, que é na primeira semana de março, não tem muito o que fazer. E a terceira prova, ela já está marcada, mas se a turma achar conveniente, a gente consegue mudar a data da prova, só que eu preciso que a turma inteira queira. Mas tudo isso a gente conversa na próxima quarta. A gente vai falar sobre prova, assunto, vista, exame e o término da disciplina. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professor. Beleza, vou parar aqui a gravação e me despedir de vocês. Um abraço para vocês. Tchau. Falou, professor.